Pronto. Tá certo. Adriana, queria agradecer novamente o convite que me foi feito para estar aqui hoje, falando do tema de saída definitiva. Queria agradecer a doutora Marcela Berger também. Essa é a terceira sessão desse ciclo de palestras, e como eu tinha dito na última vez, é um tema muito importante para nós, que temos a responsabilidade de nos ocuparmos também do setor consular, de temas consulares, e nós notamos que há cada vez mais um número de brasileiros, de nacionais que estão morando no exterior, muitos se aposentando, muitos por causa de negócios, né? Então esse é um tema que tem bastante impacto, é muito relevante para nós. Eu estou voltando agora de Ras Al Khaimah, que é um dos 7 Emirados aqui dos Emirados Árabes, e eu estava exatamente com um brasileiro que tem a intenção de se estabelecer aqui para sempre. É um empresário que decidiu se mudar para cá e estava me perguntando exatamente isso. Como que eu faço agora com o imposto de renda? Então, esse é um tema que tem despertado muito interesse de brasileiros no exterior, e eu fico muito feliz que os nacionais brasileiros, como a Adriana, que está morando no exterior, tenha tido essa percepção e levado esse tema para esclarecimento. Agradeço demais novamente, então, doutora Marcela Berger, pela disposição, pela boa vontade de estar aqui ajudando a nossa comunidade nos Emirados e em outros países também que estão assistindo esse vídeo. E agradeço a Adriana Cast mais uma vez pelo convite. Muito obrigado e um bom encerramento de ciclo de palestras para vocês. Muito obrigada, senhor embaixador, pela participação. É, Fazer aqui uma breve abertura. Bom dia, boa tarde a todos, participantes dessa terceira e última sessão sobre a saída definitiva fiscal do Brasil. Meu nome é Cecília Bica, sou uma das líderes do grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Dubai. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando um blazer marrom, uma camiseta preta. Agradeço o apoio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, em especial excelentíssimo embaixador, senhor Sidney Romero, que nos prestigia em todos os eventos voltados a esclarecimentos de assuntos relevantes para a comunidade brasileira nos Emirados. Agradeço também a doutora Marcela Berger pela disponibilidade em compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Antes de iniciarmos, quero compartilhar algumas informações técnicas importantes. Nossa live foi preparada com acessibilidade para pessoas com deficiência, PCD. Todos os vídeos contarão com legendas para acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva. Haverá transcrição após o evento para pessoas com deficiência visual poderem utilizar em suas bases tecnológicas ferramentas de inteligência artificial. Vocês poderão ativar legendas automáticas na língua desejada durante o evento. Durante toda a transmissão, áudio e vídeo e compartilhamento dos participantes estarão desabilitados para garantir a melhor experiência. As perguntas poderão ser feitas de duas formas: digitando no chat a qualquer momento, utilizando o recurso levantar a mão quando abrirmos para a rodada de perguntas ao final. Eu passo agora a palavra à doutora Marcela, ela já está presente, né, doutora Marcela? A doutora Marcela está chegando. Ah, ela tá chegando? Então vamos ter que aguardar mais um ou dois minutos. Os participantes que já entraram, por gentileza, aguardem, porque eu acho que a doutora Marcela está ainda entrando, né? Nós começamos alguns minutinhos antes, ela deve estar ainda se preparando para entrar. Daí ela já começa a sessão imediatamente assim que ela entrar. Isso. Mais uns minutinhos. Agradecemos aqui a presença, o apoio do embaixador. E o senhor fica à vontade, nós sabemos que o senhor tem compromisso, está em deslocamento, então fica à vontade. O senhor já nos deixou a sua mensagem de apoio, agradecimento. Muito obrigada, embaixador. Tá bem. Muito obrigado, então. Bom seminário para vocês. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, embaixador.
Acho que a doutora Marcela acabou de entrar. Bem-vinda, doutora Marcela. Tá. Ela está habilitada, Adriana? Nós estamos habilitando aqui a doutora Marcela. Já está habilitada a doutora Marcela. Bom dia, Bom dia, Bom doutora. dia, doutora Marcela, tudo bem? tudo ótimo. E vocês como estão? Tudo bem. Deixa eu só avisar. Nós iniciamos alguns minutinhos antes, porque o embaixador estava se deslocando, estava no carro e já quis fazer a abertura. Então, já foi feita a abertura pelo embaixador. Eu também já falei das especificações técnicas. Então, eu já vou diretamente, para não perdermos mais tempo, passar a palavra, tá bom? E você pode começar, Que a discursar sobre maravilha. o assunto. Gente, então, bom dia, aliás, boa tarde a todas, né? Peço desculpas aí pelo pequeno delayzinho, era até para eu estar aqui um pouquinho antes, mas vida real, né? Eu fui deixar a filha na escola e aí, obviamente, que a gente pega trânsito naquele dia que a gente não pode pegar trânsito. Mas, enfim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz mais uma vez com esse convite. Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade em me ouvir, enfim, ouvir minha imagem, por favor, peço que me avisem, porque hoje eu acabei entrando aqui via celular mesmo, porque o meu computador estava com preguiça de trabalhar hoje, ele está acordando ainda, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, mais uma vez estão aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns para o Núcleo Mulheres do Brasil em Abu Dhabi por essa iniciativa. A gente está aí desde. Vou fazer uma rápida retrospectiva, né? Estamos aí desde o dia 3 de março, né? No comecinho do ano que nós começamos esse projeto. E eu vejo que ele é muito então, aqui eu acho que a gente conseguiu atingir, né? Estamos conseguindo, já que não terminamos ainda, mas a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é realmente levar informações com relação a esse tema para as pessoas que estão aqui. É interessante porque eu trabalho com isso aqui no Brasil e honestamente, depois que a gente começou até a divulgar essas lives, até no meu Instagram e tudo mais, eu comecei a ser procurada por pessoas de fora do Mulheres do Brasil, falando assim, putz, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Como é que eu faço? Né? Então, mostra para mim, mais uma vez, que é bem mais comum do que a gente imaginava realmente a preocupação com mais esse passo, né, que é necessário quando a gente vai nos ausentar aqui do país. Peraí que eu... Ah, tô aqui. Então, qual que foi a minha ideia para hoje, né, pessoal? Assim, primeiro que eu vou deixar um espacinho para a gente fazer as perguntas no final aqui do nosso bate-papo. Mais uma vez, assim, eu não sei se a doutora Adriana já comentou com vocês, mas eu deixo aqui um e-mail de contato para quem precisar fazer um contato posterior para eu ajudar vocês. É claro que assim, né? Eu gosto sempre de fazer dois disclaimers aqui iniciais. O primeiro deles é que tudo que eu estou dizendo aqui, né, tudo que a gente está tratando com base na legislação que nós temos hoje em dia no Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente está passando aí por um momento de alteração da nossa legislação tributária, né? Então, nós teremos algumas mudanças. Posso dizer para vocês que, com relação ao procedimento em si, né, a necessidade de apresentação de certidões e declarações, não vai haver alteração, mas a gente vai ter uma mudança aí com relação à tributação em si, tá? Então, quando for pertinente, eu até vou tentar pontuar para vocês, isso aqui pode ser que seja alterado, isso aqui não vai ser alterado, fiquem tranquilos, enfim. Mas a gente está num momento em que tudo pode acontecer.
Então, eu gosto sempre de dizer para vocês que pode ser que, de repente, vocês escutem alguma coisa diferente daqui a um tempo, ou em janeiro as coisas sejam diferentes, ou lá em abril, quando for apresentar a declaração de saída definitiva, a coisa esteja também diferente, de repente, para vocês falar, pô, mas a Marcela falou uma coisa diferente, falou errado, né? Então, quero deixar muito registrado aqui, né, que nós estamos nessa fase de mudança. O segundo disclaimer que eu sempre gosto de trazer é que a gente trata de um tema, né, como em tudo de matéria tributária, na verdade, é um tema bastante personalizado, vamos usar esse termo, né? Porque eu acho que assim, a minha situação não necessariamente pode ser parecida, mas não é igual de uma amiga minha que também deixou o país, enfim. Então, assim, mudou, por exemplo, o tipo de investimento que a gente tem no Brasil. Não é porque nós duas temos um investimento que eles vão ser tratados da mesma forma, tá? Então, é importante que, e isso eu estou dizendo com relação ao auxílio que eu estou passando para algumas pessoas aí no privado, né? Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês vai se aplicar de uma forma um pouco mais superficial e depois a gente tem que se aprofundar um pouquinho para entender efetivamente qual é a situação de cada uma, tá? Então, eu só queria, antes da gente começar, deixar esses 2 pontos aqui como um yellow flag aqui para a gente saber sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Então, a minha ideia para hoje vou fazer um overview aqui de tudo que a gente conversou nas nossas outras lives, tá? Que eu acho que é importante a gente sempre dar um passinho para trás, não custa nada a gente repisar alguns temas que nós já tratamos, porque eles são temas de base, e é daí que a gente vai partir para os demais temas. E vou entrar no final, eu acho que um pouquinho sobre os investimentos, tá? Que eu acho que foi o tema que a gente acabou não abordando com um pouco mais de profundidade, então eu vou trazer alguns tipos de investimentos, tá? Daquelas pessoas que deixaram o país e mantiveram esses investimentos aqui. Volto a dizer, quero deixar, eu sempre gosto, né, de deixar um tempinho no final, porque eu acho que a nossa interação depois ela acaba sendo muito rica, porque a gente consegue ir um pouquinho para os casos práticos e sai dessa teoria aqui, que é um pouquinho complexa e maçante aí para eu ficar aqui só 1 hora trazendo informações para vocês. Então, eu gosto que vocês tragam também um pouquinho do dia a dia de vocês para que a gente possa ajudar uma a outra, tá? Então, começando aqui, eu acho que é importante primeiro a gente trazer, né, qual que é o conceito de não residente fiscal para a Receita Federal. Tá? Então, não residente fiscal é aquele que saiu, aquele cidadão brasileiro que saiu do país em caráter permanente, tá? E aí depois, tendo ele feito a declaração ou não, tá? Não fiz a declaração, passaram-se 2 meses consecutivos da ausência dele aqui no país, ele é considerado não residente, tá? É aquele que, na condição de não residente, ele vem para o Brasil, então veja que interessante, né? Se a gente falar de um estrangeiro que vem para o Brasil para prestar serviço, por exemplo, para órgão do governo dele. Então, se alguém vier fazer um serviço público em nome do governo de Abu Dhabi, por exemplo, ele ainda, por mais que ele fique aqui, tá? Por mais além daquele período de 183 dias que a gente fala, ele ainda é considerado não residente. E aí, falando do período de 183 dias, aquelas pessoas que vierem para o Brasil com o visto temporário, mas que não superam 183 dias dentro de um período de 12 meses. E aí, quando eu falo desse período de 12 meses, eu também sempre gosto de abrir um parênteses aqui, que a gente não está falando efetivamente do período janeiro-dezembro, mas 12 meses contados a partir da situação, tá? Então, pode ser março a março, abril a abril, enfim, sempre aí contando os 12 meses. O que a gente mais tem visto realmente são aquelas pessoas que elas saem em caráter temporário e acaba ficando aí mais tempo, né? Período de mais de 12 meses consecutivo, e mesmo sem ter feito essa comunicação de saída definitiva. E aí, falando da comunicação de saída definitiva, eu entro um pouquinho aqui numa parte bem burocrática da coisa mesmo, mas que é bastante necessária, e é aqui que a gente começa a estabelecer a nossa relação fiscal com o Brasil. Né? Quando a gente sai do país em caráter permanente ou em caráter provisório que vai se tornar permanente, nós temos aí 2 obrigações com o fisco.
Tá? A primeira delas é a comunicação de saída definitiva. Essa comunicação de saída definitiva, por incrível que pareça, é a menos conhecida e a mais simples. Tá? Geralmente o pessoal faz aquela declaração de saída definitiva junto com a declaração do imposto de renda e acaba se esquecendo da comunicação de saída definitiva. Essa comunicação, eu, Marcela, resolvi, vou sair do país, já sei que eu vou morar fora, hoje no dia 7 de outubro. Eu já posso fazer a minha declaração via sistema, tá? Através de sistema do GovBR, com aquelas senhas que eu tenho, enfim, é uma coisa bem simples, não precisaria nem de contabilidade para fazer, mas para quem prefere ter um contador e por uma questão de aptidão de sistema e tudo mais também, tudo bem, mas você não precisa nem entregar nenhum tipo de documento, realmente é só preencher ali como se fosse preencher um forms, então é fácil de fazer. Eu faço essa comunicação de saída definitiva e a partir do dia seguinte, do dia útil subsequente, eu já sou considerada não residente. Qual é a importância dessa comunicação de saída definitiva? Eu não preciso aguardar até abril do ano que vem, né, ou maio do ano que vem, que agora a gente prorrogou aí, o Brasil tem prorrogado o prazo de declaração de IR, para ser considerada não residente. Isso, na prática, acaba que a legislação tributária que eu estarei embaixo do guarda-chuva, ela deixa de ser a brasileira já no dia subsequente, tá? O que isso na prática interfere? Em algumas situações eu tenho uma tributação diferenciada, que algumas vezes pode ser benéfica ou não para o não residente, tá? Tem uma simplificação na relação com o fisco e eu não tenho principalmente a bitributação. O que é a bitributação? Eu ser tributado sobre o mesmo fato nos dois países, ou seja, Brasil e Emirados. Tá? Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa diferenciação da comunicação de saída para que, de fato, eu me desvincule a legislação. Eu vou morar em Abu Dhabi, então agora eu tenho que fazer os meus recolhimentos de acordo com a legislação local. Tá? Então, acho que essa é a maior relevância da comunicação. Prazo para comunicação da saída definitiva é fevereiro do ano seguinte ao que eu saí, ao que eu deixei o país. Então, no meu caso aqui, que eu estou dando um exemplo do dia 7, eu já estou me mandando do Brasil hoje mesmo, eu teria aí o prazo de fevereiro do ano que vem para fazer essa declaração, tá? Essa comunicação, desculpa, você vê que até eu às vezes acabo confundindo os dois institutos aí. A minha outra obrigação é fazer a declaração de saída definitiva, que é, de fato, a mais conhecida da população, que acaba sendo entregue junto com, no mesmo prazo que a declaração de imposto de renda. Apresentei declaração de saída definitiva, tenho que fazer a declaração de imposto de renda? Não, não tem necessidade. Uma substitui a outra. Quando a gente entra lá no sistema de apresentação de declaração de imposto de renda, eu tenho como optar se eu vou fazer a entrega de declaração de imposto de renda, se eu vou fazer a declaração de saída definitiva, ou se eu vou fazer até a declaração final de espólio, que é aquela que nós fazemos quando termina um inventário, enfim, quando a gente vai encerrar um espólio em razão do falecimento de alguma pessoa. Tá? Essa declaração de saída definitiva, ela é apresentada, como eu falei para vocês, aí até final de abril. Agora a gente está aí com uma prorrogada nesse prazo que geralmente está acontecendo aí até maio. Então, eu apresento ela, ponto final. A partir do momento em que eu fiz a declaração de saída definitiva, eu posso apresentar a comunicação de saída definitiva? Não fiz. Como é que vai acontecer? A comunicação de saída definitiva, a partir do momento em que eu não entreguei até fevereiro, eu não tenho como entregar mais, eu não tenho como entregá-la posteriormente. Declaração de saída definitiva, eu não entreguei ela no prazo que eu comentei com vocês, eu posso fazê-la posteriormente, tá? Da mesma forma, aqui a gente usa uma sistemática muito similar à declaração de IR, tá? Muito, muito parecida. Muda os efeitos, mas a organização aí, o procedimento de apresentação, ele é igual. Então, da mesma forma, eu posso fazer aí a minha declaração retroativamente em até 5 anos. Tá? É importante dizer aqui que o nosso CPF, depois que eu faço a declaração de saída definitiva, ele segue sendo válido,
tá? Ele continua com o mesmo número, diferente até do que acontece lá nas contas bancárias, que depois a gente vai entrar um pouquinho, mas ele continua, o nosso CPF continua tudo igual. Então, apenas o que muda é que realmente, como eu falei para vocês, a pessoa não vai estar mais obrigada ao cumprimento dessa legislação tributária aqui do Brasil e começa a estar aí adstrita à legislação do país local, tá? Do país de residência. Como eu falei para vocês, pô, Marcela, lógico que eu imagino que todo mundo que está aqui, né, mas eu não fiz, né? Como é que eu faço agora? Vou resolver, não vou resolver? E aí é muito interessante, porque eu acho que é uma análise muito caso a caso. Em uma das lives que a gente fez, até uma mulher me perguntou, ela falou, olha, eu já moro aqui, já moro no exterior, já fazem 30 anos, eu nem sei se eu fiz, nem lembro de como era e não pretendo voltar para o Brasil. O que que eu faço? Mexo nisso? Não mexo nisso? Falei, olha, aí a gente foi fazer uma análise para ela, né? Tem rendimento no país? Não tenho. Tem bens no país? Não tenho. Pretende fazer algum tipo de remessa para o Brasil? Ou pode ser que você volte para lá? Não. Então não faz sentido nem a gente tentar levantar isso. Eu acho que assim vai ser um desperdício de energia, um desperdício financeiro e não vai mudar a situação dela. Então, nessa situação, por exemplo, eu falei, olha, não mexe, deixa do jeito que tá, porque realmente não vai fazer nenhuma diferença prática no seu dia a dia, tá? A partir do momento em que, caso seja importante, né, pô, vamos fazer aqui uma equalização dos valores que estão sendo pagos, né? Porque eu tenho clientes, por exemplo, que pagam muito mais imposto por manter a residência fiscal no Brasil do que efetivamente se mantivesse somente a residência fiscal ou o recolhimento de acordo com o país local. Então, nesse caso, a gente faz as declarações retroativas, como eu falei, e aí, quando eu falo de declaração, é a declaração de saída mesmo, né? Lembrando que a comunicação ela já não é feita, tá? Passou o prazo de fevereiro, eu não faço isso retroativo, inclusive por um motivo prático, né? Porque se a comunicação ela tem aí a finalidade de que eu informe a Receita Federal o mais breve possível a minha saída e não que eu tenha que esperar até maio para que eu seja efetivamente tratada como não residente, a partir de fevereiro ela não faz mais sentido, ela deixa de fazer sentido porque a obrigação de apresentação disso ela passa a ser da declaração de imposto de renda, tá? E aí vocês me perguntam, mas vai ter alguma penalidade se eu apresentar depois? Sim, a gente tem uma penalidade para apresentação a posteriori dessa declaração. Existe uma multa. A multa hoje em dia, o valor dela é bem baixo, é de R$ 165 e 75 centavos, alguma coisa assim, para os casos em que não houver imposto a recolher, tá? Nos casos em que houver imposto a recolher, a gente tem esse mínimo de R$ 165 que eu falei para vocês e um máximo de 20% do valor do imposto devido, tá? Então, um outro ponto com relação à declaração para a gente encerrar esse tema aqui a gente pode fazer as declarações retroativas em até 5 anos. Tá? As pessoas às vezes me perguntam, mas eu estou aqui há 10, como é que eu faço? Até 5 a gente entra no sistema e faz essas declarações retroativas. Passou desse limite de 10 anos, a gente precisa fazer um procedimento que ele é diferente, é um procedimento administrativo, tem que entrar com um pedido para a Receita Federal para fazer essa apresentação dessas declarações, tá? Também de forma retroativa, com recolhimento de eventuais tributos e também dessa penalidade para quem não apresentou. Tá bom? Então, acho que é importante que a gente tenha aí em vista, né, essa parte de procedimento, essa parte procedimental mesmo, para que a gente saiba aí para que caminho que a gente tem que seguir, tá bom? Então, acho que até fazendo um resumo aqui, tentei em 10 minutinhos aqui, 12 minutinhos aqui, tentar fazer um resumo do que a gente tratou na primeira live, que eu acho que é importante para vocês, principalmente quando vocês forem conversar, de repente, vou conversar com a minha contabilidade, como é que funciona, enfim. Eu acho que é importante que, por mais que de repente não sejam vocês quem vai executar o trabalho, eu acho que é sempre importante a gente saber como que funciona. E aí, agora eu vou para uma parte um pouquinho mais prática, que eu acho que é mais o nosso dia a dia aqui, que são as contas bancárias, né? Eu lembro que me perguntaram bastante com relação a isso, né?
Então, como eu falei para vocês, fiz a minha declaração de não residente, ok, sou considerada não residente. Marcela, e o que eu faço com as coisas que eu tenho no país? Né? Então, partindo do princípio, vamos falar aqui das nossas contas bancárias. Posso ter conta bancária no Brasil? Pode, tá? Não existe nenhum tipo de vedação. Como eu falei, a gente tem aí o nosso CPF continua válido, não precisa necessariamente ter um representante legal, tá? Isso é uma dúvida que bastante gente tem, entendendo que de repente, eu preciso ter um representante legal no Brasil para que eu possa ter as minhas coisas aí. E aqui eu estou falando de pessoa física, tá? Então não há essa necessidade. O que vai mudar com relação à conta bancária, tá? Aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de conta bancária atualmente aqui para os domiciliados no exterior. A primeira delas é a chamada CDE, que é a conta de domicílio no exterior, de domiciliado no exterior, ou conta de domicílio estrangeiro, alguma coisa assim. Cada um traduz de uma forma essa sigla, mas todo mundo conhece ela como CDE. Essa é a principal conta que a gente tem hoje para não residentes no Brasil. Nessa conta, o correntista ele pode fazer transferência, Pix e diversos outros tipos de movimentação financeira. Então, ela é muito parecido com a nossa conta corrente que a gente tem hoje em dia, tá? E ela é destinada especificamente para não residentes. Então, obviamente, o que é residente fiscal aqui, ele não pode ter essa conta. Ela é muito comum para quem deixa imóvel no Brasil, para quem recebe valores de aluguéis, tá? De inquilinos brasileiros, ou alguém que tem família aqui, que acaba fazendo alguma transferência, algum tipo de pagamento, enfim. Essa é a conta que eu chamo muito da conta do operacional ali, do dia a dia. Tá? Ela é muito simples de abrir. Depois que a gente faz a apresentação da declaração de saída definitiva, a gente apresenta a documentação necessária, que geralmente é a declaração de saída definitiva, um RG ou CPF, enfim, um documento pessoal, o NIF e um comprovante de residência. Tá? Hoje em dia, diversos bancos têm aqui no Brasil, já inclusive muitos bancos digitais já têm essa conta, então é tudo feito ali através de aplicativo ou site, enfim, realmente é bastante simples ter essa conta e eu acho que vale a pena fazer essa transição para essa conta de não residente, tá? Então ela é própria para esses não residentes, como eu falei, e principalmente eu acho que um ponto importante aqui, de repente você me pergunta, Marcela, mas qual que é a maior vantagem? Eu vejo aqui que a maior vantagem de você ter essa conta, obviamente, além de você estar com tudo redondinho aí, tudo correto para a tua atual situação, é o fato de que você tem aí um IOF incidente inferior ao de contas de residente. Né? Aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho. Existem alguns benefícios, existem alguns tratamentos diferenciados para os não residentes. Então, nesse caso, por exemplo, eu já posso dizer para vocês, eu vou fazer uma remessa para o exterior. Se o brasileiro faz essa remessa para o exterior, o residente, desculpa, se o residente fiscal faz essa remessa para o exterior, o IOF dele incidente é de 1,1%. Se o não residente faz essa remessa através dessa conta CDE, o IOF incidente vai ser de 0,38%. Então, no frigir dos ovos, a gente acaba tendo um ganho e a gente sabe aí que é melhor que a gente faça tudo redondinho para ter uma economia, porque ninguém quer deixar o ralo aberto, eu falo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente, na hora que a gente pega e põe na planilha, a gente vê a diferença que dá. E uma outra possibilidade que a gente tem também de conta corrente, né, como eu falei para vocês, essa é a mais comum, né, de transações de dia a dia, mesmo para pagamento. A outro tipo de conta é a que a gente chama de 4373. Ela tem a mesma finalidade da CDE, como eu já falei para vocês aqui, mas ela tem algumas diferenças com relação às funcionalidades, tá? Principalmente porque ela permite a realização, a manutenção, né, de investimentos, tá? Então, via de regra, quando a gente fala em investimentos, em investidores, né, que pretende diversificar um pouco o portfólio, que pretende investir em fundos, renda variável, renda fixa, e aí a gente já está trazendo um pouquinho aí do tema que a gente vai tratar hoje, é mais comum, né? E essa é a conta que é apropriada realmente para que aquele não residente que pretende investir no mercado financeiro que ele tenha. Tá? Isso é importante dizer que não é uma opção,
tá? Se eu quiser, de fato, entrar para investimentos nesse tipo de produto, né, de renda fixa, renda variável e tudo mais, ela tem que ser através dessa conta que tem o numerinho aqui, 4373. Também diversos bancos possuem essa conta. Eu sei que BTG tem, se eu não estou enganada, Nubank tem também, mas enfim, existe uma certa gama aí de instituições financeiras que já possuem essas contas bancárias, tá? E aí a gente passa, né? Você fala, mas tudo bem, e eu preciso ter essa conta bancária, eu sou obrigada a ter isso. E aí eu entro num tema que eu acho que abrange aqui bastante gente, né? Que são os bens imóveis deixados aqui no Brasil, tá? Então, falar um pouquinho sobre isso aqui, eu vou usar um pouquinho do nosso tempo aqui, que eu acho que é um tema bastante relevante e a maioria das pessoas me perguntaram isso. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que o Brasil ele está passando por uma mudança, tá, de tratamento de rendimento obtido com bens imóveis, tá? Por que que eu estou falando isso? Antigamente era muito comum, tá? É uma questão até cultural, não é? Eu digo que não é nem proposital, mas é uma coisa muito cultural, que muita gente que recebia valores em decorrência de aluguel de imóveis não fazia a declaração para o fisco. Era como se fosse um dinheirinho ali caindo na pessoa física e ficava ali, tá? Acontece que o fisco já há algum tempo ele tem mirado nesse tipo de operação, tá? Eu sei que Quinto Andar, por exemplo, que é aquela plataforma de locação de imóveis que é bem relevante aqui no país, ela recebeu até uma notificação aí da Receita Federal para informar todos os contratos que eles possuem, os contratos de locação que eles possuem, para exatamente fazer esse cruzamento de dados, tá? Fato é que hoje a gente tem inteligência artificial e tecnologia suficiente para fazer esse cruzamento de uma forma até mais profunda do que a gente tinha antigamente. Então, eu acho que esse é um tema importante, que é para a gente olhar. É aquela história, não necessariamente, não quero mudar minha situação, eu quero ficar assim. Então, a gente saber pelo menos o risco. Eu sou sempre a favor de. Não estou aqui dizendo que você vai fazer isso, mas enfim, saiba do risco que está correndo, né? Então, acho que isso é importante. Então, quando a gente fala desses bens imóveis, né? Eu não apresentei declaração de saída definitiva porque eu fiquei com receio de repente, quando eu for não residente, eu não possa ter imóveis, né? Lembra que eu comentei com vocês que eu continuo com meu CPF válido, eu continuo com meu CPF ali rodando, vamos dizer assim. Então, eu posso sim ter imóveis mesmo sendo não residente, tá? Então, legal, deixei meu imóvel aqui, declarei sou não residente. Aqui a gente tem dois pontos que a gente precisa separar, né? Eu sempre gosto de falar aqui que a gente está falando de imposto de renda, né? Imposto de renda é aquele que incide sobre a renda. Ou seja, se eu tenho um imóvel aqui no Brasil e ele não me gera renda, né? Eu deixei uma casa, minha irmã está morando na minha casa, eu não recebo nada por isso. Eu preciso declarar isso em algum lugar? Não, não precisa declarar. Mesmo você tendo uma propriedade de um imóvel, se ele não está gerando uma renda, essa obrigação de declaração ela permanece suspensa, vamos dizer assim, tá? Não tem nenhum tipo de problema, porque, como eu falei para vocês, a declaração e o recolhimento aqui é com relação à renda. Tá bom, mas eu tenho aqui um imóvel que ele é um imóvel gerador de renda, ele está lá alugado, quando a gente falou, né? Como a gente falou. Nesse caso, eu tenho sim que fazer o recolhimento de imposto de renda, tá? Mas eu tenho aqui aí eu trago mais uma boa notícia para condição de não residente, que é um benefício de você ser tributado na alíquota fixa de 15%. Eu não tenho aquela alíquota escalonada que existe aqui no Brasil com relação ao imposto sobre a renda. Sempre que eu tiver um contrato de aluguel, ou seja, que tenha essa geração de renda, esse contrato ele fica sujeito a essa tributação diferenciada, claro, enquanto perdurar essa condição de não residente do locador, tá?
é importante que a gente tenha realmente esse recolhimento. Como é que é feito esse recolhimento? Eu não vou conseguir fazer esse recolhimento aqui no meu país, tá? O próprio locatário, quando ele vai fazer o pagamento para o locador, ele deduz essa parcela do imposto de renda, esses 15%, que foi o que eu falei para vocês, e recolhe através de guia DARF num código específico para esse tipo de operação. Tá? A gente tem lá uma tabela de códigos de guia DARF, tá? Guia DARF, ela é a guia específica para recolhimentos à União, ou seja, os recolhimentos que são aí de competência da União, que é o caso do imposto de renda, com um código específico para recolhimento de imposto de renda sobre locação, quando o locador ele é não residente. Tá? E aqui eu falei muito dos 15%, porque a gente, lembrando aqui brevemente, né, assim, acho que é importante a gente fazer esse parênteses, a gente está novamente numa fase de alteração de legislação, mas até que a gente, que o Senado, que o Congresso no geral aprove a alteração de legislação, o que a gente tem hoje é uma alíquota que vai de 0 a 27,5%. Então, se a gente está falando aí de 27,5% de imposto de renda para o residente fiscal, quando a gente tem essa alíquota de 15%, está falando aí quase do dobro, né? Então, eu acho que vale a pena fazer esse estudo para que a gente possa ver exatamente de que forma, né, que a gente vai recolher e muito provavelmente a gente possa fazer um recolhimento a menor aí em 15%, tá? Então, acho que é importante que a gente sempre é o que eu falo, né? Eu gosto de falar, é papel e caneta. Nessa hora a gente precisa de uma calculadora, ou o pessoal que gosta de Excel vai para o Excel, mas tem que fazer conta, tá? Então, isso a gente está falando de aluguel e de repente você me pergunta, tá, mas eu vendi. O que eu faço com essa venda? Eu vou declarar, eu não vou declarar, eu trago tudo para cá, enfim. Aqui nessa situação a gente tem um outro tipo de imposto, né? Aqui, como no Brasil, quando a gente, como para os residentes fiscais, quando eu faço a venda de um imóvel, a tributação dele ocorre como ganho de capital, chamado ganho de capital, né? O que é o ganho de capital? De uma forma muito objetiva aqui para vocês, para a gente não se aprofundar nesse tema, o ganho de capital é a diferença entre o valor que eu tenho do bem e o valor que eu vou obter com a venda. Então, se eu declaro que eu tenho um apartamento que vale, por exemplo, 500 mil reais, e eu vendo o meu apartamento por 1,5 milhão de reais, essa diferença de 1 milhão de reais, sobre essa diferença incide o ganho de capital. E aí eu vou aproveitar, é legal até a gente ter esse terceiro papo, porque eu consigo trazer um pouquinho das perguntas que eu recebi aí ao longo dessas outras lives, né? E me perguntaram, por exemplo, se era interessante fazer o aumento do valor do imóvel nas declarações de imposto de renda. E aí eu digo para vocês que assim, eu saio até do tema de residência fiscal e vou só para o tema de declaração de imposto de renda, e a dica é, sim, façam, porque exatamente por conta disso, né? Eu comecei pelo final falando do ganho de capital, mas é exatamente para essa finalidade, porque é muito comum que as pessoas, eu comprei uma casa lá em 20 anos atrás, paguei esses 500 mil reais, tudo mais, a casa valorizou, ou a região valorizou, e eu acabo vendendo essa casa por 1,5 milhão de reais. Então, o ideal é que, no decorrer do tempo, eu fiz uma reforma, eu pintei uma parede, enfim. É interessante que a gente tenha sempre os comprovantes da despesa que nós tivemos com essa residência, com esse imóvel, mas a dica é sempre a gente fazer um reajuste no valor do imóvel para que, numa eventual venda ou numa eventual transferência, a gente não tenha aí uma diferença assim muito grande para recolhimento de imposto, tá? Isso é interessante porque a grande maioria das pessoas não fazem. Até o governo aqui do Brasil, acho que foi o ano passado, se eu não estou enganada, eles fizeram até uma campanha, vou dizer assim, em que permitia que as pessoas atualizassem o valor do imóvel, para que não houvesse esse recolhimento do ganho de capital, mas aí ele mencionava alguma coisa no sentido de que, a partir do momento em que quem fizesse essa retificação de valores do imóvel, ele teria que ficar com o imóvel por mais 10, 15 anos, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que seria exatamente para compensar esse ajuste de valor. Mas, a depender do caso, até valeria a pena, porque a gente tem realmente, né, uma mudança muito grande, né? Falar que São Paulo, por exemplo, tem uma obra em cada esquina.
Então, essas obras, por exemplo, para aqui perto da minha casa, deve abrir um metrô. Certamente a região ela vai ter uma valorização de valor. Então, acho que isso é importante para que depois a gente não tenha esses 15%, que sempre assusta, né? A gente fica feliz, vendeu imóvel e tudo mais, e aí vem ou como dizem, o leão para abocanhar uma parte dessa história toda. Então, acho que é interessante. Mas, voltando aqui para o nosso tema, é importante que a gente tenha, que a gente de fato faça essa alienação, essa observação aí de acordo com o que a gente teria aqui no Brasil, tá? O que eu acho que é importante aqui, né? Qual que é o benefício? E aqui eu vou virar um pouquinho a câmera, né? Que a gente falou muito sobre os benefícios quando a gente fala em conta corrente para a gente ser não residente. Neste caso, o não residente ele paga essa alíquota de 15% de todo modo, tá? Sobre o ganho de capital. Os residentes, a gente tem uma legislação específica para o ganho de capital que tem algumas possibilidades de isenção. Ou seja, neste caso, o residente fiscal no Brasil, ele tem um benefício além daquele do não residente. Por exemplo, a gente tem uma questão de isenção se vender um imóvel até 440 mil e que não tenha sido feita uma transação, que esse mesmo contribuinte não tenha feito nenhuma outra venda no prazo de 5 anos, e se não me engano, essa aplicação também do valor de imóvel em até 180 dias depois da venda num outro imóvel. Tá? Então, a gente tem aí essas 3 possibilidades que estão na legislação local aqui, para quem for residente fiscal. E por que eu quis trazer essa informação para vocês? De repente, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? É o planejamento. Então, assim, eu vou sair ou vou apresentar a minha declaração, mas estou aqui finalizando uma operação de compra e venda de um imóvel meu, termina ela primeiro, depois a gente apresenta a declaração. Depois a gente se torna não residente. Então, neste caso, por exemplo, vale a pena a gente aproveitar a legislação da residência fiscal no Brasil. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, acho que não é nenhum lembrando, né? Só grifando, né? Tudo que a gente está falando aqui, ela tem uma finalidade tributária. Tá? Todo o nosso papo aqui, no fim do dia, a gente está falando sobre tributo, tá? Tanto que eu lembro que lá na nossa primeira live a gente até teve uma conversa sobre mas eu vou continuar sendo obrigada a votar, eu não tenho que votar, eu tenho que votar sim. Tá? A questão das obrigações civis, elas continuam iguais. Aqui, o que a gente está falando realmente é sobre embaixo de qual guarda-chuva de legislação tributária eu vou ficar. Se é a legislação tributária brasileira ou se é a legislação no local da residência. Tá? Então, acho que isso é importante que a gente tenha sempre essa equalização. Tá? Então, nesse caso aqui, foi o que eu falei para vocês. Nesse caso, valeria a pena a gente manter a residência fiscal no Brasil, finaliza a operação de compra e venda, e depois a gente faz a transferência, ou enfim, ou essa declaração aí de saída do país. Tá? É importante dizer também que os não residentes eles podem adquirir imóveis no Brasil, tá? Não tem nenhum tipo de vedação, tá? Ele pode fazer através de ordem de pagamento, pode ser em reais ou em moeda estrangeira, sempre através aí de uma operação de câmbio via Banco Central, via a instituição financeira que ele tenha. Pode fazer o pagamento direto para o vendedor do imóvel e os recolhimentos para o comprador do imóvel, e os recolhimentos ficam a cargo deste. Tá? Lembrando sempre que, como a gente tem a situação do não residente, muito provavelmente não é mais assim essa obrigação direta do recolhimento do imposto de acordo com a legislação brasileira. Sempre quem vai fazer o recolhimento do tributo incidente, quando houver, é aquela pessoa que estiver aqui no país e que receber e que fizer o pagamento. É o que a gente fala de imposto de renda retido na fonte. Então, o próprio pagador, né, o próprio locatário, no caso aí da locação que nós falamos, ele faz a retenção desses 15% e, como eu falei para vocês, faz o recolhimento do imposto através de guia DARF e código específico. Tá bom? Então, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que eu acho que é uma situação bastante comum, né? Então, podemos ter conta corrente, temos 2 tipos de conta corrente. A primeira delas é para essas transações de dia a dia, transferência, Pix, pagamento, e a outra ela é um pouco mais robusta, né? Porque ela permite aí o investimento no mercado financeiro, renda fixa, renda variável e tudo mais. Tá? Diversas instituições financeiras possuem. Eu posso continuar como não residente, tendo imóveis no Brasil, não teve renda esse imóvel,
nada a fazer. Teve rendimento esse imóvel, eu tenho que fazer recolhimento, seja de imposto de renda, naquela alíquota de 15%, deduzindo do valor que é pago pela locação, seja na venda de um imóvel, com aquele cálculo de ganho de capital, 15%, não existe as hipóteses de isenção, tá? Para o não residente. E aí, para a gente pegar aqui a reta final aqui da nossa, pelo menos da minha exposição, porque eu quero deixar um tempinho para vocês, eu vou trazer as hipóteses mesmo de investimento, tá? E aqui, honestamente, eu não pretendo entrar para cada tipo de investimento, porque aquela pessoa que não tiver não vai caber isso, e a minha ideia é trazer bem informações de maneira mais ampla e que albergue aí mais situações possíveis, tá? Então, eu trouxe bem uma forma bem objetiva de como funciona essa tributação desses rendimentos, tá? Então, vamos falar primeiro de renda fixa. Renda fixa a gente inclui CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA, tá? Essa renda fixa, só para fins de conhecimento, né, como o próprio nome diz, a gente já sabe qual que vai ser o rendimento dele. É o tipo de investimento para aquelas pessoas que têm menos apetite para o risco, tá? O LCI e LCA perdem a possibilidade de isenção de R para os não residentes, tá? Então, eles vão ter o imposto de renda que ele é tributado na fonte, tá? E aí, o CDB e o Tesouro Direto, ele vai ter alíquota fixa de 15%. Tá? Sem que haja a tabela progressiva do imposto de renda, como eu falei com vocês, que podem chegar aí até 27,5%. Tá bom? Então, renda fixa, lembrando, LCI e LCA são os que mais são impactados, porque saem da isenção e passam a ter tributação, 15% renda fixa, tá? Sobre os rendimentos. Fundo de investimentos. Fundo de curto e longo prazo, eles deixam de ter a tabela progressiva do IR e seguem os 15%, tá? A alíquota fixa de 15%. Volto a dizer, me parece que depender aí do cálculo que a gente tem, me parece que é mais interessante para não residentes do que para os residentes. Tá? Lembrando aqui que se a gente tiver aqueles fundos exclusivos, né, que são para aquelas poucas pessoas, ou fundos offshore, eles têm aí algumas declarações que elas têm que ser apresentadas. Ou declaração, ela tem uma estrutura diferenciada, tá? Aqui eu estou falando muito, como eu falei para vocês, assim, né, de uma forma muito objetiva, que senão eu vou fugir aqui, eu vou acabar indo para uma estruturação societária, enfim, a gente pode fazer isso para o ano de 2026, a gente pode falar sobre direito societário, mas tentar me manter aqui no tema proposto eu não vou me aprofundar muito nisso. O resgate, ele vai ter a retenção na fonte, né, dos fundos de investimento, como eu falei para vocês, sempre aqui que a gente está falando, a retenção do valor é na fonte, você não vai ter que fazer um pagamento lá de fora, fazer um recolhimento de DARF aqui, tá? Sempre vai ter essa retenção, e quem fez a retenção, ele faz o reporte aí ao fisco, tá? Então, no caso aqui de fundo de investimento, eu arrisco dizer para vocês que a gente vai ter aí uma situação mais complexa para os não residentes, tá? Ah, Marcelo, eu tenho ação na bolsa, né? Existe a possibilidade, claro, de continuar fazendo esses investimentos através de corretora, tá? E ali a gente precisa de um cadastro específico para os não residentes, tá? Lembrando sempre que a gente mudou a situação, é bom sempre dar uma olhada para ver todos os cadastros que eu tenho em instituições financeiras, em corretoras, em exchanges e tudo mais, a gente realmente fazer essa atualização. Tá? A gente vai ter uma tributação aí de ganho de capital também, da mesma forma que nós teríamos aqui, e passa a ser os 15%. Mais uma vez, a gente tem a alíquota fixa aí de 15%, e no caso de day trade é 20%, tá bom? As corretoras geralmente elas exigem, né, que a gente faça atualização, até para que não tenha bloqueio de operações. Tá? E aí, quando a gente fala de corretora, ela tem todo um regramento específico, porque ela tem que prestar contas para
para CVM, enfim. Então a coisa ela é um pouquinho diferente. É bom que a gente de fato faça essa atualização, deixe tudo lá correto a partir da data da saída fiscal, para que não tenha problema realmente nas operações, tá? E aí tá, eu gosto de trazer sempre a questão dos fundos imobiliários, né? Eu acho que é um tipo de investimento que ele tá, pelo menos aqui no Brasil, ele tá bem na moda, vamos dizer assim. E aqui os fundos imobiliários não existe mais não tem mais, né, a isenção de R da forma que aconteceria para os residentes, para as posições principalmente abaixo de 10%. Tá? Todos os dividendos dos fundos imobiliários, eles também são tributados na fonte, tá? Na alíquota de 15%, isso tudo conforme aí a instrução de Receita. Eu depois tenho até, eu fiz, Dri, eu fiz uma tabelinha que eu acho que de repente a gente pode até mandar, vou deixar com você, quem quiser, eu fiz como se fosse uma tabelinha exatamente com tudo isso que eu passei para vocês, seja aluguéis de imóveis e os fundos de investimento, com a alíquota que é aplicada. Tá? Eu acho que, de repente, como eu passei muita informação aqui, muita coisa, muita situação distinta, eu acho que, de repente, vale a pena as pessoas terem isso, até para, se um dia quiser fazer um exercício para saber quanto é no meu país, quanto é no Brasil, como é que eu deixo, se não deixa, enfim, se vale a pena fazer isso. Depois, então, eu vou até deixar ela mais bonitinha, que eu estou olhando para ela aqui, ela está um pouquinho desformatada, mas eu vou formatar e já deixo com você para você liberar aí para quem tiver interesse. Então, assim, eu vou querer abrir agora um pouquinho, doutora Adriana, para as pessoas que de repente tiverem perguntas e tudo mais. Como eu falei, né, a minha ideia é trazer um pouco de uma informação, das informações gerais, né, que acaba albergando aí o maior número de pessoas. É claro que cada uma vai ter uma situação, putz, eu não recebo nada aqui, é meu marido que recebe, enfim. Então, aí eu quero deixar, inclusive, novamente, né, um canal aberto de contato, porque a ideia brilhante desse núcleo é realmente ajudar, dar esse tipo de informação para vocês. Eu tentei aqui ser mais breve possível para fazer esse apanhado todo, como hoje é a nossa última live, eu quis fazer um apanhado geral aí de tudo que a gente falou. É um tema denso, né? Então, ainda mais quando a gente fala em direito tributário, assim, eu tento torná-lo mais leve possível, mas é um tema bastante complexo realmente. Então, eu quero me colocar aí à disposição de vocês para dúvidas, para sugestões, enfim. Obrigada, viu, mais uma vez pelo espaço, doutora Adriana, Cecília, muito obrigada. Obrigada a você, doutora Marcela, pela disponibilidade, generosidade de estar aqui conosco nessa série de lives. E em relação às perguntas, nós não temos perguntas hoje. Mas Tá? o seu e-mail está disponibilizado, então nós ainda teremos, a partir do conteúdo dessas 3 lives, uma cartilha que vai ser elaborada em função disso. Nós vamos ter um evento com apoio da embaixada e outros núcleos também querem replicar essa mesma ação. Então, nós vamos continuar buscando essas perguntas, na nossa comunidade, vamos abrir para mais perguntas e para enriquecer toda essa cartilha, né, e responder casos concretos da nossa comunidade e dos brasileiros que mostram no exterior. Deixa eu ver, a Renata Góes, ela gostaria de um contato em Dubai ou Curitiba, de um profissional que possa me ajudar a fazer a declaração. A Renata Curitiba eu consigo ajudar. Dubai aí é com você. É, precisamos verificar. Mas, a Cecília, alguma colocação? Olá. Não, eu estou verificando aqui também se tem alguma pergunta que a doutora Marcela pode responder agora. Pessoal, aproveita, né? Ela pode responder nesse momento. Tem mais 10 minutos. Surgiu uma Se não, pergunta. claro, eu acho que ela vai ficar à disposição para outras questões posteriores, né? Sim, com certeza. Olha, a Roberta Lorenz, no caso de quem já fez a saída, mas quem manteve a aplicação com renda na condição de residente no banco. O ideal é que seja feita a alteração, principalmente se já fez a declaração de saída, precisa atualizar cadastro no banco. Tá? Isso precisa ser feito porque é das situações que eu acho que são mais incômodas, eu vou dizer assim, porque realmente você tem duas informações que estão dissonantes, né? Porque já fiz a declaração de saída, então teoricamente já sou não residente. Eu já não estou
embaixo, como eu tenho dito, né? Eu já não estou embaixo do guarda-chuva da legislação brasileira, mas eu mantenho a minha conta ali como não residente, isso uma hora pode dar uma travada. Eu vi que você falou aqui sim, mas a aplicação era de longo prazo. De todo modo, mesmo sendo uma aplicação de longo prazo, ela pode até determinado período ela ter uma incidência e após aquele período ela ter uma outra incidência. Eu recomendo que converse sim. Eu não sei quando é que é o vencimento da sua aplicação, enfim, mas eu acho que o ideal é você analisar e fazer atualização para que de repente não te bloqueiem isso. Porque o que pode acontecer de repente, quero fazer o levantamento, e você tem um levantamento bloqueado. Acho que é muito mais por conta disso, assim. Porque acho até assim, até me surpreende que de fato não houve esse cruzamento de informações, né? Porque eles costumam ser bem by the book, assim, sabe? Nesse tipo de situação. Mas acho que para você não ter problema depois em resgate, eu recomendo que você faça atualização cadastral. Temos uma outra pergunta aqui. E se a conta for conjunta com o residente? O não residente com o residente, conta conjunta. Se a conta for conjunta com o não residente, a gente mantém o tipo de conta do Brasil, tá? De residente. Se o banco permitir, eu não vejo problema, porque a gente tem um residente. Tá? A gente sempre tem a conta conjunta a gente consegue manter aqui. Eu acho que o que gera realmente a diferenciação aí é se a gente tem uma conta aberta especificamente para um não residente. Tá certo. Temos algumas outras perguntas aqui, algumas colocações, e nós vamos passar todas para a doutora Marcela. Isso vai fazer parte dessa nossa cartilha. E continue enviando as perguntas, nos contactando através do e-mail da doutora Marcela, do Núcleo Dubai, do nosso Instagram também, do Núcleo Dubai. Eu acho que é legal até, doutora Adriana, assim, até. Eu acho que a gente pode até. A doutora Adriana deixar surpresa para ela falar sobre a cartilha, né? E eu acho que essas dúvidas elas acabam até enriquecendo, porque a ideia é a gente até colocar assim alguns casos práticos. Já estou até dando um spoiler aqui. Como a gente tem ali aquelas perguntas frequentes, então assim, as perguntas que a gente tem recebido de vocês, a minha ideia é colocar na cartilha esses casos práticos. A maioria das pessoas perguntaram sobre imóveis, a maioria das pessoas perguntaram sobre conta. Então eu vou fazer não somente esse aqui a parte teórica, né, que como eu falei para vocês, mas trazer um pouquinho da parte prática de acordo aí com a maioria das perguntas que a gente receber. Então, quem tiver, pode mandar, porque vai ajudar muito a gente a enriquecer. Nós vamos solicitar novamente que enviem perguntas. Nós temos aqui a Geralda perguntando se essa conta após a saída tem no Banco do Brasil. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Assim, precisa ver qual que é, Geralda. Aliás, a Geralda, ela é super presente, né? Eu adoro ela. A Geralda sempre está aqui participando, é muito legal. Então, Geralda, precisaria só ver o tipo de conta. Eu acho que aquela CDE, eu acho que tem. A de investimento eu acho que não tem, tá? Aquela 4373 que eu comentei com você. Precisa dar uma olhada na instituição. Isso dá para a gente ver através de aplicativo e tudo mais, tá? Então, não tenho certeza, mas eu acredito que no Banco do Brasil a gente tem a CDE, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Tá, ó, a Emira Kess pergunta: no caso, imóveis de residente e não residente, esse imóvel pertence a um residente e a um não residente? A um residente e a um não residente. Então, a gente tem dois proprietários e a gente vai tratá-los diferenciados. O que for residente, ele vai fazer o recolhimento da parte do imposto dele. Vamos supor que eu tenha um imóvel. Vou fazer uma situação hipotética aqui, tá, Emira? Aliás, prazer em vê-la aqui, viu? Que delícia, estamos praticamente entre amigas, porque Geralda já está minha amiga, porque ela está aqui desde sempre, Emira também, eu não estou conseguindo ver os outros nomezinhos, mas acho que tem um pessoal aí que a gente está quase um ano junto. Mas trazendo uma situação hipotética, Emira, temos aqui um residente e um não residente, titulares, proprietários de um imóvel, e eu vendo esse imóvel, tá? Vamos falar aqui de uma venda que eu acho que é mais diferente, né? 50% desse imóvel residente ele vai recolher o tributo dele de acordo com com a cota parte que ficar para ele, ou que seja dele, e a outra pessoa que tiver a outra cota parte vai tratar
na legislação de não residente, tá? Então a gente vai ter praticamente duas legislações incidentes sobre a mesma operação, tá? Que na verdade não é legislação diferente, vai até consertar aqui o que eu falei, mas são duas formas diferentes da legislação incidir. Não vou nem aplicar a de residente para os dois e nem a de não residente para os dois. Cada um, de acordo com a sua cota parte, vai fazer o recolhimento de acordo com a legislação específica, tá bom? No caso de aluguel, a mesma coisa, tá? Se eu tiver aí duas pessoas recebendo, um que recebeu, se você tem 50% e 50%, 50% vai ser tratado de uma forma e 50% de outra forma, tá? Porque aqui o que vai contar é a renda da pessoa que recebe, né? Aqui a gente tem que lembrar que eu não estou falando nem sobre não é um imposto incidente sobre o imóvel em si, é o imposto incidente sobre a renda decorrente desse imóvel. Então, cada uma das pessoas que receber essa renda vai ter que observar a legislação do seu local, tá? Não tem problema, não precisa abrir a câmera, não, fica tranquila. Perfeito. E também nós temos a Roberta Lourenço perguntando a respeito das lives anteriores. Roberta, as lives ficaram gravadas no canal do YouTube, do Grupo Mulheres do Brasil, na playlist Dubai. Nós podemos entrar em contato com você diretamente, disponibilizar os links. E vamos também disponibilizar os links para os nossos grupos aqui de informação nos Emirados Árabes, no grupo das nossas voluntárias, e vocês também podem compartilhar esse material com quem quer que seja, que pode ser consultado a qualquer tempo. Assim como a cartilha também nós vamos disponibilizar, nós vamos lançar e disponibilizar para outros núcleos também do exterior. Maravilha, não, esse material vai ser bem legal e eu acho que vai dar uma ajuda, porque assim, né, é aquilo que eu falo, por mais que eu tente ser mais clara, mais objetiva, é um assunto que não é do nosso dia a dia, né? Não é do dia a dia de muita gente. Então, às vezes, você ter ali um escrito para você tentar entender melhor, ler com calma, enfim, eu acho que vai ajudar bastante. Vai ser um documento bem legal. Parabéns pela iniciativa. Parabéns a você, doutora Marcela. Obrigada mais uma vez pela sua generosidade, compartilhando informação tão importante, compartilhando a sua experiência. Obrigada. Imagina, contem sempre comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então nós Bom, que encerramos agora nós vamos para o encerramento, correto? isso. Uhum. Então tá certo. Então encerramos aqui nossa última live com a doutora Marcela. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada a E vocês. estamos aqui também em Dubai, à disposição para o que você precisar. E venha nos visitar aqui. Ah, com certeza. Olha, eu É. conto os dias para ir para aí, viu? Então tá bom. E obrigada por todas as participantes aqui que vieram assistir a live. Um ótimo dia a todas vocês. Obrigada, igualmente. Abraço a Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau. Uhum, tchau.